Oi, meu nome é Luana, muito prazer. E eu vou falar um pouco sobre o tema de hipertensão arterial crônica na gestação. Nessa abordagem, a gente vai falar um pouco sobre as síndromes hipertensivas em geral, hipertensão arterial crônica e complicações e tratamentos com foco na gestação. E para introduzir o tema, a hipertensão é basicamente a aferição de no mínimo duas medidas de pressão arterial com um intervalo de 6 horas entre as aferições, tendo como resultado maior ou igual a 140 por 90 milímetros de mercúrio. E durante a gestação, a hipertensão arterial crônica normal, como a gente conhece, também a gente tem a hipertensão gestacional, que é a hipertensão diagnosticada após 20 semanas de gestação e que regride até 12 semanas após o parto, e a pré-eclâmpsia, que pode ou não estar com sinais de hipertensão sobrepostos, que envolvem alterações orgânicas no organismo da gestante. Quando a gente fala de hipertensão crônica durante a gestação, é a hipertensão presente desde antes de 20 semanas de gestação, que não envolvem doença trofobásica gestacional. Ou a hipertensão diagnosticada durante a gestação, independente do tempo de gestação quando foi diagnosticado, mas que depois do parto ela não regride após 12 semanas, que seria o tempo de gestação, de uma hipertensão gestacional, regredir. E também é muito importante a gente falar aqui que antes das 20 semanas de gestação serem completadas, a gente considera o diagnóstico de hipertensão, mesmo se for durante a gestação o primeiro diagnóstico, como hipertensão crônica. Porque pelas modificações mesmo da fisiologia materna que ocorrem durante a gravidez, é esperado que a PA reduza um pouquinho. E se ela tiver aumentada, não seria por causa da gestação, seria uma hipertensão arterial crônica mesmo. Também é muito importante a gente frisar que para mulheres jovens com hipertensão diagnosticadas ou pré-existente ou gestacional precoce, é importante a gente diagnosticar causas secundárias de hipertensão arterial. E além disso, as mulheres hipertensas, os pacientes que tiveram um histórico obstétrico de parto prematuro, crescimento intrauterino restrito, entre outras complicações, durante o pré-natal elas têm que passar por uma avaliação mais criteriosa para o acompanhamento aí dessa gestação. Quanto à epidemiologia, é estimado que cerca de 10% das gestações do mundo ocorram em mulheres hipertensas. E a hipertensão ela é a causa mais comum de morbimortalidade materna e perinatal, e ela representa cerca de 15 a 20% dessa taxa. E ela está muito associada também a complicações cardiovasculares futuras, tanto para a mãe quanto para o filho. E quando a gente fala de morbimortalidade materna associada à gestação, a hipertensão arterial, perdão, a gente tem que frisar e lembrar que, dentre elas, as principais são insuficiência renal, complicações hepáticas, cerebrovasculares, cardiovasculares, coagulopatia e internação em UTI. Na classificação de síndromes hipertensivas, a gente tem a hipertensão classificada como leve a moderada, que é uma pressão arterial abaixo de 160 por 110, sem lesão de órgão-alvo ou com sintomatologia bem leve. E as síndromes hipertensivas graves são representadas pela pressão arterial acima de 160 por 110, com lesões de órgão-alvo ou sintomas exacerbados durante a gestação. E além disso, existe também a superimposição da pré-eclâmpsia em hipertensão crônica, que seria uma proteinúria significativa nas pacientes que já são hipertensas. E além dessas, igual dito anteriormente, tem a hipertensão gestacional, que ela é detectada no final da gestação, não tem proteinúria, e ela regride a níveis normais após 12 semanas no máximo o parto. Dentre as complicações, o que a gente tem mais destaque é a hemorragia intracraniana, que é a principal causa de mortalidade na gestante.
E, além dessa, temos as outras, por exemplo, descolamento de placenta, síndrome HELP, insuficiência renal aguda, edema pulmonar, encefalopatia hipertensiva, crescimento intrauterino restrito, hemorragia pós-parto, insuficiência cardíaca congestiva ou arritmia ventricular maligna. Aqui a gente tem um quadro associando as complicações maternas fetais de acordo com o risco na gestação, por exemplo, lesão de órgão-alvo, risco de pré-eclâmpsia sobreposta, risco de descolamento prematuro de placenta, complicações clínicas graves, prematuridade ou baixo peso ao nascer. E com o tratamento. Os objetivos deles principalmente a maior sobrevida fetal e materna, o feto atingir um peso adequado ao nascimento, baixa incidência de complicações e a prevenção de eclâmpsia. E dentro dos pilares do tratamento, o pré-natal adequado é o principal determinante de um bom prognóstico perinatal, com acompanhamento de crescimento perinatal, acompanhamento de possíveis complicações de órgão-alvo, lesão de órgão-alvo e durante a gestação. As mudanças do estilo de vida e a monitorização do parto são muito importantes para todas as gestantes, independente da classificação delas. Mas com as gestantes classificadas em alto risco, a gente tem que ter um tratamento hipertensivo mais agressivo para evitar complicações que podem ser fatais. Quanto ao tratamento medicamentoso, é muito importante a gente frisar que o IEC e o BRA eles são contraindicados na gestação e o atenolol e o Prolucin eles devem ser evitados sempre que possíveis. De tratamento principal, a metildopa, nifedipina de ação prolongada e beta-bloqueadores são os iniciados como monitoterapia. Em caso não sejam eficazes no controle da pressão arterial, é recomendável utilizar associação com algum outro medicamento. Dentre eles, a gente usa o tiazídico, clonidina ou hidralazina. Aqui nesse slide tem um quadro que está especificado a dose das medicações mais utilizadas e um comentário breve sobre cada uma. E nesse aqui é a associação dos fármacos utilizados também no manejo da hipertensão com o aleitamento materno, para facilitar o manejo da hipertensão no puerpério. Aqui são as referências e muito obrigada.